Olá, sou Gerson Matanuki. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as cores. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre luz e sombra. Acompanhe. Quando a gente vai estudar luz e sombra no desenho, na verdade a gente está estudando a propagação da luz em determinadas superfícies, né? Por exemplo, objetos, pessoas e espaços, né? Então, graças a essa luz que vai entrar no local, a gente vai poder enxergar os volumes e as dimensões das coisas, né? Então, para compreender bem como que é fazer o sombreado de forma correta e entender a volumetria dos desenhos, a gente sempre pega para estudar. Ideal mesmo começar com escalas de cinza, né, ou preto e branco. Então, eu separei algumas imagens aqui, tá? E todas estão em preto e branco, porque fica mais fácil para a gente enxergar o contraste, né, da sombra em relação à luz. Ideal ainda que se vocês puderem em casa olhar para um próprio objeto tridimensional, né, que não seja aqui no caso igual uma foto, é melhor ainda, porque vocês podem dar a volta no objeto ou virar o objeto e enxergar ele na totalidade, né? Mas enfim, como aqui eu não tenho objeto, a gente vai trabalhar aqui então com as imagens que eu separei. Na primeira aqui delas, a primeira coisa que a gente precisa identificar no trabalho é de onde vem o ponto de luz. Então, aqui uma escultura, uma foto de uma escultura do Bernini. A gente vê bem aqui, nessa parte superior aqui da direita, né? Esse lado aqui todo, ó. E aqui um pouco também, né? A luz está vindo daqui, então. Certo? Aqui como está mais escuro, né? É a área de sombra. Primeira coisa que vocês precisam observar é isso, saber, então, de onde está vindo o ponto de luz. Segundo, observar também se tem mais de um ponto de luz. Pode ser que às vezes tenha mais de um, né? Ou pode ser ainda que tenha uma área de reflexo, que reflete a luz que está vindo de outro lugar, né? Nesse caso, então, esse segundo desenho aqui, essa segunda foto, né, que eu estou mostrando aqui, de uma cadeira, né? Eu pergunto para vocês, né? Qual é a cor, então, dessa cadeira? O que vocês me responderiam? Preta? Não. Como pigmento, até poderia ser, sim, preto. A gente compra pigmento tinta preta, né? A gente enxerga, né, alguns objetos que tem essa superfície que a gente chama de preto. Mas, na verdade, como eu enxergo os lados dessa cadeira, né, por exemplo, aqui, né, uma lateral, aqui a parte onde eu encosto, certo? Nas pernas, a gente vê que existe um volume aqui e outro volume na lateral. Então a gente consegue identificar esses lados. Por quê? Porque na verdade ela não é totalmente preta. Se ela fosse preta, ela absorveria toda a luz. A gente não conseguiria enxergar nada disso. A gente enxergaria só uma silhueta totalmente chapada. Então, o preto é a ausência total da luz, né? Isso também é uma coisa que tem que ficar bem claro. Então, nesse caso, né, a gente chama de preto. O pigmento é preto. Mas se a gente parar para olhar e transformar isso em um desenho, a gente vai fazer um desenho com escalas de cinza. A gente está fazendo uma cadeira com tons que parecem pretos, mas são cinzas escuros, né? E isso que é uma coisa que é muito importante, principalmente depois que você faz o trabalho, a gente consegue avaliar se o trabalho está faltando contraste ou não. É isso aqui que tem que ficar bem claro na cabeça do desenhista, né? Então, as áreas de contraste, mesmo que sejam muito escuras, os cantos, eles não vão ser totalmente pretos.
né? Preto mesmo vai ser só uma ausência total, um escuro absoluto, sem nenhum feixe de luz, né? Então, para compreender um pouquinho melhor, né, tem essa outra figura aqui no meio, aqui, que é uma bolinha, né? Mesma coisa, tem aqui também a luminosidade está vindo desse lado aqui, né, de cima. Aqui, como ele é um objeto arredondado, a luz vai fazer isso aqui, ó, um ponto mais forte aqui. Ela vai escurecendo. Chegou aqui, ela fica escura, mas aqui na parte de baixo ela ficou clara. E aí eu pergunto por que ela está clara aqui. Na verdade, esse ponto claro aqui é o reflexo da luz de cima que está batendo na superfície que ela está apoiada. Então a gente chama isso de contraluz. E aí essa iluminação acaba refletindo nessa parte inferior. E aqui a outra parte escura aqui atrás é, na verdade, a sombra projetada dessa luz daqui de cima. Então pode acontecer de não ter a contraluz? Pode acontecer. Por exemplo, se essa superfície aqui ela fosse mais escura, ela não refletiria essa luz embaixo. Então, quando for fazer alguma coisa, tem que olhar muito bem a superfície que você está desenhando esse objeto, né? Objeto, pessoa, seja lá o que for. Se for muito escura, não vai ter esse reflexo na parte inferior. Se ela for já mais clara, começa a clarear, um pouquinho vai refletir sim. Isso também é algo que é essencial depois, né, quando vocês forem trabalhar às vezes com cor. Tem muita gente às vezes faz o trabalho e fica aquela coisa meio chapada, está faltando alguma coisa. E na verdade é essa coisa do brilho, né? O brilho reflete também um brilho com cor às vezes, né? Então, a cor da mesa, por exemplo, é a vermelha, o reflexo embaixo nessa esfera seria também vermelho, né? Então, e também, então, sabendo disso, né, o que a gente pode concluir? Se eu tenho, vou colocar aqui aqui eu tenho uma esfera, né? Caracteriza isso por ser uma esfera. Um desenho que represente uma esfera. A luminosidade é algum ponto em cima. Então, coloco aqui um ponto mais claro. A luz aqui eu coloquei do outro lado. E aí, como o formato é arredondado, né, eu vou arredondando assim desse jeito, né, acompanhando o formato. Então, para dar a sensação esférica, né, eu tenho que pensar dessa maneira. O que está embaixo está mais escuro, né? E o que está em cima vai ficar mais iluminado e mais claro. Você dá a sensação de que isso é um volume saliente, né? Então esférico, né? Agora, se eu fizer o contrário, né? A parte iluminada, vou supor aqui que eu faço a parte iluminada embaixo, em cima aqui eu escureço bem, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou ter a sensação de que é um objeto côncavo. Então, assim, a luz, por que côncavo vai ficar assim, né? Porque a luz vai vir de cima e vai bater só na parte de baixo. Essa parte aqui ela vai ficar oculta, que forma uma sombrinha, né? Da parte de cima aqui.
Então é isso que dá a sensação de concavidade. Se for o contrário, né, então luz em cima, que a gente vê que é uma coisa saliente, que está vindo de cima, então não é uma esfera. Né? Então se eu partir desse princípio, né, dá para você desenhar sem você precisar ter referências de imagens. Então a gente pode usar uma lógica assim, do que está no interior, né, do objeto, mais dentro do objeto, os cantos, fica mais escuro, né? Então, por exemplo, aqui vou deixar mais escuro, certo? Quanto mais ao fundo ali, próximo do... E o que está no primeiro plano aqui da frente, vocês podem deixar mais iluminado, que é o que sai, né? Que está saindo. Então, para fazer dobras, né? Dobra de roupa, se usar essa lógica aqui, vocês não precisam, né, necessariamente estar com o desenho para vocês conseguirem uma imagem, uma foto, um desenho, para vocês conseguirem fazer o desenho de vocês. Uma outra coisa também, né, que é importante, né, eu falei agora há pouco desse ponto de sombra aqui, né, que fica embaixo da esfera, que forma aqui, né, por exemplo, aqui tem eu iria formar uma sombrinha aqui, certo? Como que eu vou determinar a extensão dela e o formato? Tem um jeito de fazer que é o seguinte. Primeiro, vocês podem determinar o plano que esse objeto vai estar apoiado. Então, vou colocar uma bolinha. Para eu fazer a projeção, o que eu faço? Vou colocar aqui ela dentro de um quadrado. Tá? Mais ou menos um quadradinho. Faço umas marcações aqui, uma no meio dessa linha, no meio dessa e no meio dessa. Tá, eu vou colocar então uma linha de horizonte, né, aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Eu determino um ponto mais ou menos aqui lá do que você quer, para que fique essa ponto de luz, né? Eu vou colocar um ponto de apoio que é aqui na linha de horizonte. Esse ponto não é um ponto de luz, tá? Ele é um ponto, para que eu coloquei? Ele vai passar, vocês vão pegar esse ponto aqui e sair aqui dele e passar nas extremidades de baixo aqui da figura, do quadrado. Então, saindo daqui, eu tenho dois pontos ali, né? Aqui. E aí eu vou fazer um ponto de luz, né? Eu tenho que colocar agora alinhado com esse ponto de apoio que eu fiz na linha de horizonte. Por exemplo, eu vou fazer com outra cor aqui, fazer aqui. Então tá alinhado, né? Aqui. Um pontinho. E aí, agora saindo desse ponto de luz, vocês vão passar nas extremidades aqui que estão acima, que não estão apoiados aqui na base, né? Então passa por esses pontos aqui. Então vamos lá, saindo aqui de cima. Primeiro eu vou pegar aqui de cima ali. Aqui tem outro. Aqui já posso colocar aqui de novo na mesma lateralzinha, pontinho da lateral, mais um outro pontinho aqui.
E aí vocês vão ligar, então, vamos voltar aqui. Isso. Isso com esse. Aí percebam que a gente tem aqui, né? Formou aqui um quadradinho. Aqui, ó. Retângulo em perspectiva, né? E aqui tinha um de encosto, né? De apoio. Tira daqui de baixo, passando por ele. Mais uma linha. Aí. E aí, onde cruzou, vocês marcam um pontinho. E aí é só juntar essa sombra. Esse aqui é o formato correto da sombra. Então, vai ficar assim. Então, essa aqui é a projeção da sombra. Se eu pego esse ponto de luz e abaixo ele vai se aproximar um pouco mais aqui do objeto. Então, essa sombra aqui vai ser maior. Ela vem para cá. Se eu coloco ela mais acima, a sombra vai diminuindo. E se eu coloco do outro lado, né, a sombra do lado aqui da esquerda, mesma coisa, mesmo formato, só que para cá. Então assim, para tudo tem uma forma correta de se fazer, né, isso tudo, né? Então a gente faz pensando muito em perspectiva também, né? Porque você precisa compreender bem o espaço em que esses objetos estão apoiados ou inseridos, né? Uma outra questão, né, além disso, né, como sombrear também, né, esses objetos aqui. Aqui a gente tem um exemplo aqui só da esfera, né? A esfera ela é arredondada, então a sombra vai acompanhando o formato. Se eu tiver, por exemplo, um cilindro, né? Bom, como o cilindro ele tem essa forma aqui mais reta, né? Aqui é reto, também é reto. A sombra vai ficar também reta, né? Não vai ficar arredondada. Então, é como se eu fizesse isso aqui. Então, vamos supor que aqui tem um ponto de luz desse lado aqui, em cima, vai. Tá aqui, tá vindo para cá. Então, no objeto vai ficar assim, mais comprido, né? E vai escurecendo até ficar totalmente escuro. Então as linhas são verticalizadas aqui. Agora, se eu tiver, por exemplo, aí no caso aqui em cima também, se tiver um plano fechado, ele vai ficar mais iluminado. Se eu tiver também um cilindro, né? Como que ficaria? Um cilindro assim e assim. O cilindro assim começa escuro, né? Reto no meio, e ele vai abrindo como se fosse um leque. Então essa sombra ela vai abrindo e vai clareando, né? Aqui desse lado que a gente determinou como luz. O restante vai ficando mais escuro. Então a sombra fica assim, né? Então não tem muito segredo, né? Você sabendo de onde está vindo o ponto de luz e compreendendo como que são essas superfícies, fica fácil, né, para vocês depois
no desenho conseguirem criar melhor. E aí, assim, tinha falado aqui também da contraluz, né? A contraluz aqui é bem legal para vocês observarem o seguinte. Muitas vezes ela é usada também propositalmente para dar um efeito assim, mais de dramaticidade assim, numa figura. Então, por exemplo, essa figura da direita aqui, que é o Frankenstein, no filme, né, antigo, eles usavam uma contraluz vindo aqui de baixo. Isso era bem comum assim, no cinema preto e branco, principalmente filmes de terror, para dar um aspecto mais sombrio, né? Então a luz vem aqui e aí ao contrário, né, do que a gente costuma ver, projeta-se umas sombras na parte superior. Isso dá uma deformada assim no rosto, né, deixa uma expressão meio carregada, né? Então existem várias possibilidades, né, de se trabalhar com a sombra, né? A sombra você pode pensar em trabalhar, por exemplo, intensificar totalmente essa dramaticidade, né? Por exemplo, nesse trabalho, essa pintura de Caravaggio. Caravaggio tinha essa preocupação de se fazer sempre uma sombra que vem do fundo e ela meio que come assim, as figuras, né? A figura principal, né? As pessoas que estão levemente iluminadas, elas se misturam com o fundo, né? Então isso destaca muito, né? Você tem uma figura que é iluminada, no fundo que é quase um preto, né? O barroco isso é essencial, né? Eles precisavam resgatar, né, os fiéis de alguma maneira, né? Porque então a igreja queria que os artistas trabalhassem dessa forma, né? Tivesse uma dramaticidade maior, né? Ao contrário do Renascimento, né? O Renascimento era totalmente científico, né? E as figuras começaram a ficar mais duras, né? Mais lineares, né? O Barroco já tenta fazer o inverso disso, né? E outro artista também aqui que utiliza a sombra, a luz e a sombra num sentido mais assim de composição, né? Então é muito interessante que isso aqui é um trabalho a pintura do Johannes Vermeer, também outro artista, né, desse período, só que da Holanda. Ele trabalha a luminosidade nessa pintura, ela está mais ao fundo, né? Então no plano da frente está escuro, né? Tá um quarto aqui, como se nós estivéssemos olhando, estivéssemos em um quarto, um cômodo escuro, e no outro cômodo ao lado entra a luz de fora, né? Que é bem iluminada. Já agora essa parte de dentro aqui é toda escura, né? É todo escuro. Isso aqui é um recurso muito interessante, né, para vocês que trabalham com desenho. Se vocês fazem uma paisagem e vocês querem que essa paisagem tenha uma profundidade maior, grande, sempre coloque a iluminação mais no fundo. Deixa o primeiro plano um pouco mais escuro, o segundo um pouquinho mais claro, e assim vai ir lá no fundo, deixar bem iluminado. Aí você consegue aquela sensação de espaço maior. Então é uma forma, né, de se trabalhar essa questão da luz e sombra, né, para favorecer, né, a composição do seu trabalho. Isso funciona muito bem no desenho, na pintura, né? E aí temos aqui outros estilos, né? Você tem o Giger, como ele trabalha o sombreado, né? É um sombreado meio que aquilo que eu falei inicialmente, que você não precisa ter um foco definido para você fazer, né, o trabalho. Então, você sabe que espaços com concavidades, né, vão ficar mais escuros, né, cantos, aqui, tudo escuro.
o que fica um pouco mais saliente vai ficando mais claro, né? As áreas mais claras, né? Tem mais ângulo. Então, se você tem que criar, você parte por esse princípio aqui. Se você tem uma referência e quer trabalhar algo que seja mais realista ou totalmente naturalista, que só simplesmente reproduz aquilo que está vendo, né? Aí você olha mesmo e faz. Mas se não tem essa característica, né, do seu trabalho, você tem que criar os volumes, sempre pense dessa forma. Então o que está mais à frente, mais iluminado, que está mais saliente, mais próximo do observador, mais iluminado, e que vai se afastando pelos cantos, vai ficando mais escuro. E aqui, finalizando aqui, esse aqui é um outro estilo de se trabalhar também com sombra, né? Isso aqui é um quadrinho do Frank Miller, né, o Sin City. Ele trabalha já de uma forma diferente aqui, que ele chapa, né, a imagem, deixa ela totalmente preta e branca. Não tem a escala de cinza, não tem um degradê. Do preto que vai ficando cinza até ficar um clarinho quase branco. Ele simplesmente elimina o cinza e deixa só o preto. É um estilo bem interessante, né? A gente vê algo parecido assim, no cinema noir, que valoriza uns ambientes escuros e tem uma luminosidade de fora que entra forte, né? Então, com certeza ele se inspirou nisso aí. É um estilo diferente, legal. Para quadrinho funciona bem, para ilustração, né? E tem várias formas de se fazer. É isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, é só deixar um comentário aqui embaixo. Muito obrigado.